Presidente, qual é o balanço que o senhor faz dessa audiência pública relacionada à questão do Aeroporto Internacional Salgado Filho? Acho que cumprimos a nossa missão, colocamos luz sobre o tema, muitos esclarecimentos aqui foram prestados, mas o fato é que nós precisamos de uma solução. Então, e esse recado eu acho que ficou claro por parte da Ordem e de muitos que se manifestaram. Nós precisamos tanto de uma solução para o Salgado Filho, não podemos mais aceitar um verdadeiro jogo de empurra, que não dá uma solução clara e efetiva e transparente para a sociedade. E também de alternativas, porque sabemos do grau de dificuldade para colocar novamente em operação Salgado Filho, sabemos e concordamos que isso só pode acontecer havendo total segurança para o usuário, e isso imporá um tempo, né? Só que neste tempo o Estado não pode ficar sem conectividade. E por isso que a nossa audiência pública teve como objetivo esclarecer os pontos em relação ao Salgado Filho e buscar alternativas viáveis e reais para nós aumentarmos a conectividade. E aí surgiram ideias aqui, como foi falado de Pelotas, os esclarecimentos que vieram a partir do secretário Zuanazzi quanto a início de operações na Vacaria, quanto a início de operações em Torres. Então era isso que a Ordem buscava. E a questão do reequilíbrio financeiro, do contrato com a Fraport, como é que o senhor avalia essa questão? Houve muita pressão aqui na audiência sobre uma agilização nesse processo, né? O senhor entende que pode haver uma resposta após amanhã, uma reunião do ministro Rui Costa, com todas as entidades também? Eu espero que haja uma manifestação. Ficou claro que o tema está na Casa Civil, parado na Casa Civil, né? Ou em análise na Casa Civil, não está parado necessariamente no sentido de não estar sendo analisado, mas está na Casa Civil. Então eu acho que nós precisamos amanhã de um posicionamento, tanto por parte da empresa quanto do governo federal. Falta transparência da empresa e falta transparência por parte do governo federal sobre o que exatamente estão buscando ambas as partes. E quem está no meio disso é a sociedade gaúcha. Então, a Ordem cumpriu, afirmo mais uma vez, cumpriu a sua missão, colocando luz sobre o tema, buscando esclarecimentos e alternativas também para que nós tenhamos uma maior conectividade imediata no Estado. Uma última questão sobre os aeroportos regionais. Você falou em investimento em alguns outros aeroportos aqui no Rio Grande do Sul. É uma medida paliativa, como é que o senhor avalia? Eu acho que é uma medida paliativa, mas também uma oportunidade de nós buscarmos recursos federais para melhorarmos essas infraestruturas aeroportuárias que vão ficar para o futuro. Quem sabe com a retomada do Salgado Filho nós possamos ter um aeroporto funcionando a pleno na Vacaria para voos regionais depois, porque tenhamos um aeroporto em Torres também recebendo voos. Então eu acho que é uma frase já conhecida e utilizada muito como um bordão, mas na crise surgem as oportunidades. E há aí uma oportunidade de nós então recebermos recursos e investimentos nesses aeroportos, melhorar a infraestrutura deles. Depois que o Salgado Filho voltar, isso fica como um legado. Amanhã é um dia estratégico para decisões. Caso não saia decisão favorável ao andamento, ao desenrolar do aeroporto, qual as alternativas? Nós vamos seguir acompanhando. Se necessário, a Ordem se manifestará publicamente por nota pública ou da maneira com que o nosso conselho entender adequada. Mas nós esperamos que amanhã tenhamos uma solução. Marcha para Brasília com os prefeitos? Estaremos lá pleiteando, bradando por uma pauta histórica nossa, e temos certeza que o municipalismo está conosco, porque a FAMURS é uma das entidades que assina a ação conosco pela extinção da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Audiência pública hoje aqui na OAB, o grande destaque é a presença do líder do governo, Frederico Antunes, deputado Frederico Antunes, líder do governo hoje, e o tema é Aeroporto Salgado Filho e a situação atual e alternativas urgentes. Tem duas pontas aí que não estão se encontrando, tem dois extremos, uma a Fraport e o outro o governo federal. Uma ideia para tudo isso, líder do governo, Frederico Antunes? Eu acredito que essa semana deve estar resolvido o impasse, pode chamar de impasse, mas a solução deve estar sendo anunciada com manutenção, obviamente, da concessão da atual concessionária, que é a Fraport, que terá do governo federal minimamente o aceite do reequilíbrio do contrato, e com isso ela já tem um fôlego para começar a fazer investimentos, aguardar os testes que estão sendo feitos da pista através das sondagens para ver o alcance de algum prejuízo
no asfalto da pista, no taxiway, o tamanho do estrago, a profundidade do estrago, né? Não só o tamanho, mas a profundidade também. E a partir daí, eu acredito que já vai poder ser feito um cronograma de ações, de obras e também de reposições de equipamentos, tempos para reposições de equipamentos, e teremos mais certo a data da reativação, do reinício, não 100% das atividades como estavam no aeroporto, mas pelo menos, né, nós podemos já ter data e o que vai ser possível nós contarmos com os voos, retornos de voos aqui na nossa capital do Rio Grande do Sul. Como lidar com esse clamor aí dos empresários, da sociedade, porque o aeroporto é estratégico para a economia e a gente está vendo que está derretendo a economia e o aeroporto é fundamental para essa retomada da economia. A gente é acostumado a ver em filmes de guerra, né, que a primeira bomba que jogam numa cidade quando elas querem criar um problema é no aeroporto. E as estradas? E nas estradas, mas no aeroporto normalmente eles escolhem primeiro. Nós tivemos aí um acontecimento que nunca havia acontecido, né, no nosso aeroporto, que é um hub dos voos aqui, não só do sul do Brasil, mas da América do Sul também. E nos dificulta saídas e chegadas também de pessoas. E isso nos trava muito a economia. Por isso que esse movimento que nós estamos fazendo, a Frente Parlamentar vem fazendo já há algumas semanas, é primeiro para identificar cenários, né, e soluções. E o cenário é um cenário que merece sim ser analisado tecnicamente de forma mais profunda, né, os prejuízos que podem ter sido causados na pista do aeroporto. 2, nos equipamentos, e em seguida como fazer para cobrir os custos daquilo que for apresentado como necessidade de obras e reposições. E eu acredito, como falei no início, que esta semana nós já devemos ter uma notícia alvissareira aí para medirmos o prazo de retomada das atividades do Salgado Filho. Boa audiência, deputado. Obrigado. Estamos hoje aqui na OAB com audiência pública no aeroporto Salgado Filho, a situação atual e alternativas urgentes. E o grande destaque aqui é a presença do advogado Fábio Bockmann-Schneider. Doutor Fábio, que também ele é membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Aeroespacial da OAB-RS. Doutor Fábio, um balanço sobre o que o senhor viu aqui, a manifestação de várias autoridades, inclusive de Brasília, aqui nessa audiência pública. Eu quero dizer que essa iniciativa que foi incentivada pela nossa comissão, na pessoa do presidente Eduardo Fara, ela é muito importante para o Estado, para o Brasil, para o Mercosul e, por que não dizer, para toda a América do Sul. A realidade é que não é mais possível nos dias de hoje se pensar em globalização, se pensar em internacionalização sem um meio de transporte aeroportuário. É necessário agilidade, segurança e conforto. E no estado do Rio Grande do Sul, isso se chama Aeroporto Salgado Filho, que não está operando já há 60 dias, há mais de 60 dias. Conforme foi dito aqui, não existe na história da aeronavegação mundial um aeroporto desse porte ter ficado submerso por 30 dias. Então, é necessário recursos imediatos para que se recupere o aeroporto Salgado Filho. Bom, continuamos aqui com o advogado Fábio Schneider, que é membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Aeroespacial da OAB-RS. Fábio, podemos dizer que a economia já está balançada, mas com o advento da paralisação do aeroporto Salgado Filho, podemos derreter
corremos o risco de derreter a economia do estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Nós sabemos que existem regiões que foram destruídas. Cidades como Mussum, Encantado, tem partes dessas cidades, grandes partes dessas cidades, que jamais retornarão ao que era antes. E se nós não recuperarmos rapidamente o aeroporto Salgado Filho, nós teremos um efeito econômico idêntico na nossa economia do Rio Grande do Sul. Existirão setores que serão perdidos. Não haverá como recuperar mais. Bom, nós já estamos vendo aí o turismo derretendo, nós já estamos vendo a proteína derretendo e provavelmente agora vem uma sequência. Mas uma mensagem para que Brasília e a Fraport possam chegar a um denominador comum e retornar a economia e a normalidade no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que é um problema complexo que depende de ajustes contratuais que envolvem milhões de reais. Mas a questão é o momento de união. União no sentido de recuperar o aeroporto Salgado Filho de maneira mais célere e segura possível. Estamos hoje aqui na OAB, aqui registrando a audiência pública, o aeroporto Salgado Filho e a situação atual e alternativas urgentes para que se dê andamento a esse problema, essa dor de cabeça dos gaúchos. Aqui a FAMURS hoje aqui presente aqui, o que significa essa audiência para os municípios? Sérgio, primeiro, boa tarde a ti, boa tarde a todos que nos assistem. Acho que nós temos que saudar, né, a OAB aqui na pessoa do presidente Lamáquia pela proposição, né, dessa audiência pública. Em nome dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, né, a gente vem aqui hoje também acompanhar os desdobramentos sobre os assuntos relativos especificamente ao aeroporto Salgado Filho, mas que na verdade acabam se desdobrando para todos os aeroportos regionais que nós temos no Rio Grande do Sul. Afeta o ecossistema da economia. Afeta todo, porque na verdade nós temos diversos, né, micro aeroportos, mas nós temos somente um grande aeroporto. Então nós precisamos buscar sim uma situação não só paliativa, bem como uma situação definitiva para essa situação do aeroporto Salgado Filho, que afeta não só o turismo, mas principalmente, né, a economia do nosso Rio Grande do Sul. Continuo aqui com o Cláudio Paranhos, da FAMURS. Cláudio, os municípios hoje tem municípios, por exemplo, como Gramado, como Canela, que depende 100% do turismo. Pode afetar até 80%, talvez até mais, no caso, porque as pessoas usam hoje avião, se tornou extremamente popular, mas hoje nós precisamos do aeroporto também para movimentar a cadeia como um todo, não é isso? A cadeia como um todo, na verdade, como eu falei, não é só a questão do turismo, né? A partir do momento que o turista deixa de vir para o estado do Rio Grande do Sul, deixa de gastar o seu recurso aqui, automaticamente o hotel deixa de empregar, o restaurante vende menos refeições e assim sucessivamente. É uma cadeia toda produtiva que acaba sendo, né, direta ou indiretamente afetada, né? Não é só Gramado, a gente pega todas as cidades turísticas, mas até mesmo aquelas cidades que não têm turismo, mas que têm lavoura, por exemplo, daqui a pouco vão vender menos, porque as cidades turísticas estão esvaziadas. Então, na verdade, nós precisamos ver o problema do aeroporto Salgado Filho não apenas como um problema de quem quer viajar, mas principalmente daqueles que geram emprego e dependem, né, dessa renda que o turismo traz aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Vida longa, FAMURS. Vida longa, FAMURS. Um abraço ao presidente Marcelo Arruda, que não pôde se fazer presente, está lá cumprindo seu papel de prefeito na Barra do Rio Azul e nós estamos aqui hoje para acompanhar essa importante iniciativa. Estamos hoje aqui na audiência sobre o tema o aeroporto Salgado Filho, situação atual e as alternativas urgentes. E um destaque hoje nessa audiência aqui, o secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues. Luiz Fernando, podemos dizer que é um tema estratégico para a economia, para o turismo, para o ecossistema da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Mais do que estratégico, é vital. E eu queria aqui saudar principalmente essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, que pelo que representa, pela instituição que ela vai conseguir hoje nos trazer bastante luz sobre quais são os próximos passos para a reabertura desse aeroporto. O aeroporto hoje, de Porto Alegre, ele significa que sem ele nós estamos com 80% dos nossos voos ausentes do Rio Grande do Sul. Isso nos traz um prejuízo grande em termos de conectividade, isso nos afasta em relação a diversas possibilidades de visitação, de turismo, de todo assim, o suporte à logística para
qualquer área da economia do Estado. Então é importantíssimo que ele abra de forma urgente. E o turismo é uma indústria verde, não é isso? Mais do que verde, né? Ela é uma indústria inclusiva, é algo que neste momento, só com o fechamento do aeroporto e toda a catástrofe que nós tivemos, esse setor, essa economia do turismo e de eventos, ela já perdeu alguma coisa por volta de 1,5 bilhões de reais. Repetir que essa cifra é significativa. 1,5 bilhões de reais é aquilo que mais ou menos significa a perda do que houve até agora. Podemos dizer também que o turismo provavelmente vai ser um dos mais afetados, mas a economia como um todo, porque o turismo gera tributo, emprego, renda, inserção social e dignidade também para quem está no setor, né? Tributo é serviço, tributo é justamente a parte que a gente não enxerga, a gente confunde justamente esse ponto de turismo ser lazer, mas não. Turismo ele tem toda uma participação social, existem milhares e milhares de microempresas, os garçons, os guias, toda a estrutura que vive e precisa que esse turismo esteja pujante para manter a empregabilidade. E o turismo começa desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Ele passa o tempo todo largando tributo, largando moeda, gerando emprego, renda, dignidade e inserção social. E não é só isso também, acho que você falou bastante disso aí, mas nós temos que lembrar também que junto do turismo nós temos a questão dos eventos. E os eventos, literalmente, esses shows, essas visitações, tudo isso no atual momento encontra-se travado. Por quê? Porque nós estamos com essa debilidade raquítica de conectividade e nós precisamos recompor isso com urgência. Obrigado, secretário. Um prazer estar aqui falando para você. Estamos aqui na OAB com o Newton Belsariano da ANAPS aqui. Newton, aqui hoje o impasse aqui, hoje numa audiência pública aqui na OAB, para ver o que tem de concreto para a retomada do aeroporto aqui. Nós já entrevistamos o secretário de turismo, o líder do governo. ANAPS, assim, como é que está vendo essa situação? Deu os parabéns primeiro, né, para o presidente da OAB, Lamáquia, e o seu irmão Cláudio, pela iniciativa. O aeroporto é de suma importância para a economia, para a vida das pessoas. E então eu estou representando a ANPAS, Associação Nacional dos Passageiros, que é a que mais sofre, né? Os passageiros são os que mais sofrem. E essa briga de governo, esperamos que com essa iniciativa surja uma solução, como falou o deputado Frederico Antunes. E vários setores da economia passam pelo aeroporto, como por exemplo o turismo, né? Tudo, cara, tudo passa pelo aeroporto. Comércio, indústria, então é de suma importância para nós. Esperamos que hoje saia uma solução daqui dessa reunião. Eu vou fazer uma fala de abertura em nome da Ordem Gaúcha e imediatamente após essa fala vou abrir a palavra para os integrantes da mesa que quiserem se manifestar. Temos o ministro Pimenta, que tinha confirmado a sua presença aqui, mas por compromisso assumido em Brasília estará conosco participando de forma online, e também de forma online o diretor da ANAC. Então eu vou pedir a todas as senhoras e senhores componentes da mesa que nós possamos ouvir o ministro Pimenta, ouvir o diretor da ANAC, e imediatamente depois eu abro a palavra para a mesa. Quero também agradecer a presença das demais autoridades, federações, representação da sociedade civil aqui, enfim, o nosso auditório, mais uma vez, do Conselho Pleno, lotado, para que nós possamos fazer e realizar a 12ª audiência pública desta gestão. Senhoras e senhores, o Rio Grande vive um caos aeroportuário e não pode mais esperar. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, entidade apartidária, isenta e plural, chamou esta audiência pública, que é a 12ª realizada nesta gestão, e que demonstra o nosso compromisso com os temas relevantes de interesse da advocacia, mas também a nossa missão de defesa da sociedade gaúcha. E neste momento que vivemos, ainda impactados pela maior tragédia climática da história do país, na qual o Rio Grande foi, em muitas regiões, destruído pelas águas e enchentes, estamos experimentando uma tragédia econômica e social, que decorre da catástrofe climática, mas ganha maior abrangência e, portanto,
impacta ainda mais a todos nós gaúchos. Esta audiência pública busca defender a manutenção de empregos, de empresas e o movimento econômico. A ausência da operação do aeroporto Salgado Filho, duramente atingido pela enchente, e até agora a ausência de qualquer alternativa que mantenha a efetiva conectividade do Estado, está acabando com negócios, eventos, turismo, shows, congressos, reuniões, investimentos e assim, infelizmente, afetando empregos, famílias e o povo rio-grandense. Não é possível que, passados 50 dias do início da catástrofe, não tenham sido encontradas soluções. Nossa cobrança é para todos os envolvidos no problema. Eu disse todos. Falta transparência por parte da empresa concessionária sobre o que precisa e quanto precisa de recursos financeiros, e por parte do governo federal. Poder concedente se pode, no que pode e se quer auxiliar a empresa. Enquanto as partes diretamente envolvidas olham para os seus interesses, nós, a sociedade gaúcha, espera incrédula, e para muitos que estão sendo diretamente afetados, desesperada por uma solução. Compreendemos as dificuldades. Sabemos que tudo deve primar pela segurança jurídica e pela segurança técnica, pois estamos falando de normas rígidas que regulam o setor da aviação. Mas não podemos mais esperar. Entendemos que a concessão foi um caminho exitoso, que fez com que o aeroporto fosse ampliado e tivesse até o início desta tragédia uma operação segura e eficiente. Contudo, o problema que temos aqui é de uma dimensão gigantesca. Precisamos de alternativas que possam manter o turismo na Serra e em várias regiões. Precisamos de alternativas de voos que saiam do Estado, para que o ICMS e a economia sejam estimulados aqui e não em Santa Catarina, como até agora muitos têm utilizado. Precisamos saber se o aeroporto de Torres é ou não viável e por quê. Precisamos saber por que o aeroporto de Caxias do Sul não recebeu equipamentos para operar com teto mais baixo até agora. Precisamos saber se Canela pode receber voos, se Pelotas pode ampliar o número de chegadas e de partidas. As empresas aéreas também são concessionárias de serviço público e, neste momento, precisam não só colocar voos disponíveis, como não podem, como estão fazendo em alguns casos, cobrar o que estão cobrando, caracterizando por meio de tarifas abusivas, prática que ofende o direito do consumidor. Como afirmei e sublinho novamente, enquanto tudo isso acontece, nós, a população, desde os trabalhadores até os empresários, estamos sofrendo os efeitos graves e profundos a partir da não apresentação de soluções e alternativas. Por isso estamos aqui para ouvir, questionar e debater
um dos temas mais urgentes e relevantes para o início da retomada do nosso Rio Grande. A solução para o caos aeroportuário gaúcho pode ser o pontapé inicial para a retomada. Ou pode ser uma nova enchente que irá nos atingir, agora sem os efeitos da água, mas com efeitos tão graves e prejudiciais, advindos da burocracia, do interesse financeiro, da ideologia, do jogo de empurra, da falta de transparência, da falta de atitude e da falta de solução. O papel da Ordem Gaúcha nunca foi e nunca o será de agradar a autoridade pública e nem poderosa empresa privada. Nosso papel é cobrar soluções e ações em nome da sociedade e do cidadão.